da sua grandeza e da sua majestade. Não somos dignos de dirigir a Ti nossas palavras, nem de voltar a Ti nosso rosto, porque nossos pecados coram nossos rostos de vergonha. Deus Santo, tem compaixão dessa geração, a geração do fim, os trabalhadores da última hora, a última igreja. Confere graça a nós. Se o Senhor atentar para a nossa iniquidade, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que seja temido. Senhor, há corações aqui que ainda não se abriram, continuam duros. Há mentes aqui que não conseguem compreender, continuam cauterizadas. Há pessoas aqui rebeldes, que o único intuito de vir a um culto é criticá-lo, resisti-lo, é pecar. Mas eu oro por esses, para que se amoleçam essa noite, para que se quebrantem, porque eles não são mais poderosos do que o Teu Espírito. Eles não são mais poderosos que o Teu amor. Se o Senhor os chamar, eles não poderão resistir, porque a Sua graça é irresistível. Salva pessoas aqui, conscientiza até os incautos, incultos, até os de menos condição intelectual, porque a exposição da Tua palavra dá luz aos simples, dá luz e entendimento aos simples, faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para Si, e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui, eu vou falar rápido, porque em períodos de Santa Ceia, nós não temos muito tempo. Evidentemente você está percebendo que eu estou me prolongando nesse discurso escatológico, apocalíptico. Há mais ou menos uns 3 domingos seguidos, eu tenho falado sobre Apocalipse, sobre a volta de Jesus. E eu até escrevi um devocional, mandei para alguns irmãos, e alguns até me disseram, eu estava quase me recuperando da pregação de Apocalipse 13, já estava ficando normal, aí o Senhor me manda aquele devocional. Eu continuei assustado. E obviamente eu poderia ter a intenção de pregar um sermão hoje, ainda que curto, por conta da ceia. Talvez um sermão pastoral, um sermão de fé, um sermão didático. Mas os acontecimentos dos últimos dias não me deixam opção. Eu não posso ser indiferente ao que os meus olhos estão vendo e os meus ouvidos estão ouvindo. E é o meu dever como pastor, como um profeta, alertar a igreja de Cristo do que está vindo. Essa é a função de um pastor, ou deveria ser, de um homem de Deus. Quando eu cheguei de viagem hoje, assustado e alarmado com os acontecimentos, os mísseis disparados pelos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, os atentados na Suécia, os problemas religiosos e geológicos no mundo, eu fui orar pedindo a Deus, eu me debrucei na presença dEle, Senhor, eu não posso falar qualquer coisa, preciso me pronunciar diante da sua igreja, mas qual a palavra que o Senhor tem para esses dias? Qual a mensagem o Senhor quer trazer para o teu povo, diante de tantos fatos? Esse é o dever de um pastor, de um sacerdote, de um profeta, ir diante de Deus, debruçar-se diante da sua palavra, até que Ele a comunique. Então nós voltamos ao povo e comunicamos a palavra que recebemos de Deus. Eu não estou falando de profecia, não estou falando de revelação forânea, estou falando do estudo das Escrituras e a iluminação do Espírito Santo. E eu fui levado a esse texto, que é um texto muito comum, muito conhecido,
É chamado o sermão escatológico de Jesus. Escatológico é a doutrina do fim, escatom, fim, escatologia, ciência, o estudo do fim. E esse sermão de Jesus, recheado de informações, e um sermão muito difícil de se interpretar, ele fala do fim. E você está sabendo, você está vendo, que depois que eu mencionei sobre Apocalipse 3, aqui há 3 domingos ou 4 atrás, não me lembro, e esse texto já estava me incomodando há muito tempo, Apocalipse 13, que fala da vinda da besta, do dragão, do anticristo, da marca, da imagem, e tem como a finalidade maior é perseguir os santos, pelejar contra eles e os vencê-los. Então eu adverti a igreja que se preparasse para este período, o qual a convergência já está apontando para o tal. A convergência dos fatos, da cultura, da sociedade, da economia, da política, da religião, já aponta para esse tempo. E esses textos são nos trazidos para quê? Qual a finalidade da profecia bíblica? Lembrando que a profecia bíblica é uma previsão futura, de fatos futuros que no presente ainda não ocorreram. E por que eles foram registrados, escritos, compilados neste livro, Bíblia, biblioteca? Para advertir o povo, preparar o povo, alertar o povo, para que a igreja não seja pega de surpresa, para que ela se prepare para estes dias. Então é por essa razão que Deus fez questão de Mateus 24 ser registrado, Apocalipse 13 e todo Apocalipse ser registrado, para que nós pudéssemos, ao ler, poder ter um vislumbre do futuro, do que nos aguardaria, e então se preparar para atravessá-lo. Como eu disse, eu poderia vir com uma mensagem pastoral, uma mensagem de fé, de esperança, mas eu não posso fugir da realidade dos fatos, e eles apontam para o retorno de Jesus, para o fim dos tempos, e nós precisamos nos preparar. O interessante é isso aqui, a profecia bíblica, ela não tem como finalidade apenas mostrar o futuro para nós, para que nós, para o nosso deleite, para o nosso prazer. Vimos o futuro. A pregação bíblica, como há 3 domingos eu estou mencionando sobre Apocalipse 13, e isso requer horas e horas de estudo e horas de oração, para transmitir uma mensagem profética a vocês, elas não têm a finalidade só de transmitir conhecimento, mas a profecia bíblica deve produzir em nós mudança, transformação. Se tudo que foi dito aqui não causou em você alguma alteração, significa que não teve valor algum para você a profecia, a pregação, a exposição, porque são textos muito reveladores, são textos muito profundos, impactantes, e logo, ao serem pronunciados, devem produzir mudança no curso natural da nossa vida. Projetos são alterados, sonhos são mudados, nós começamos a nos submeter à profecia bíblica, nós começamos a nos sujeitar à realidade da profecia bíblica, e nós começamos a ser moldados por ela. Se eu tenho uma predição que em pouco tempo, tragédias naturais vão acontecer, cataclismas, mudanças sociais, políticas e religiosas, em curto espaço de tempo, como eu vou continuar com certos projetos longos? Como eu vou continuar traçando uma vida como se tudo isso não fosse realidade? Essa é a grande diferença. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Descer os rios, cair a chuva, soprar os ventos e combater contra aquela casa, e ela não caiu. Não sejais só ouvintes da palavra, mas praticantes, diz Tiago. Ela deve produzir em você.
E esse é o propósito. Se você vê uma notícia desse porte e não muda nada na sua vida, qual a notícia? Você está sabendo que nos últimos dias, Donald Trump, ele liderou uma série de bombardeios, mais de 40 mísseis na Síria. E isso incomodando seriamente a Rússia. Guerras e rumores de guerras. Atentado na Suécia. Problema religioso. É engraçado que ninguém usa essa profecia para o fim. Todo mundo fala que a volta de Jesus vai ter fome, terremoto, peste, só fala isso. Mas não é só essa profecia. Fala que surgirão muitos falsos profetas. Seria um tempo marcado por engano religioso, falsas igrejas, falsos pastores, falso evangelho, falsa pregação, falsa conversão, falsa salvação, falso milagre, falso batismo. Isso está tudo acontecendo. Isso está acontecendo. Eu estou me sentindo como em períodos de guerra, como a Segunda Guerra Mundial. Se você quiser saber mais um pouco, estude. Há no YouTube uma série do NetGeo, Redescobrindo a Segunda Guerra. São 6 capítulos de 50 minutos, todos filmados, a maioria pelos soldados alemães nazistas na Segunda Guerra, cenas reais da guerra. Quando os exércitos começam a se confrontar e há invasões de um exército inimigo, por exemplo, quando a Alemanha tentou invadir a União Soviética, Stalingrado, Moscou e Kiev, 3 frentes de batalha. Ela fracassou, foi frustrada. Seus soldados perderam a batalha, então começou o avanço do exército russo dentro da Alemanha, Berlim. Enquanto isso, Adolf Hitler estava no seu bunker, no seu esconderijo, e as potências soviéticas estavam chegando à Alemanha, mas não tinha tocado nele ainda. Só se ouvia de longe bombardeios, explosões e tiros de metralhadora. O cerco estava fechando, 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 até que chegasse a ele. Eu tenho me sentido assim. Parece que eu já começo a ouvir mísseis aqui próximo de Franca. Metralhadores. Está chegando. O cerco está fechando. As profecias estão se cumprindo. Parece que a qualquer hora um escândalo vai acontecer. Um atentado. Uma lei espúria que confrontará diretamente a igreja de Deus será aprovada. Essas coisas são inevitáveis. Eu não posso só ler o texto e admirar o texto. O texto tem que cumprir, porque se ele não cumprir, é falso. Eu não posso chamar Jesus de falso profeta. A Bíblia diz que o verdadeiro profeta, ele é evidenciado se ele é verdadeiro ou não, pela profecia. Se ela se cumprir, ele é um verdadeiro. Se ela não se cumprir, ele é falso. Ninguém tem dúvida que Jesus é um profeta verdadeiro. Não é verdade? Logo, a profecia dele vai se cumprir. E qual é o papel da igreja nisso? Ela deve se preparar. Nós temos que nos preparar. Nós já estamos vivendo esses dias. Tudo isso está apontando para o cumprimento desses versículos. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, falsos profetas, engano religioso. Estamos assistindo às primeiras contrações do parto que está prestes a ocorrer. Jesus está voltando. E logo após esses dias, iniciará um período que a terra nunca conheceu.
a grande tribulação, na qual os santos sofrerão ferrenha perseguição. Um texto interessante aqui, que vai ajudar você a se situar, é o verso 13. Lê comigo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. No meio de tudo isso, Jesus fala que haverá um destaque aqui. Pessoas se destacarão nesse bolo, nesse rolo compressor que estará a nossa sociedade. Porém, nesse meio todo de guerra, rumor de guerra, fome, terremoto, peste, amor se esfriando, traição, escândalos, a grande tribulação com todos os seus flagelos, a perseguição hostil das milícias do anticristo, em tudo isso, haverão aqueles que perseverarão. Então, somente aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Salvos o quê? Salvos. Herdarão a vida eterna. A ideia aqui não é, eu tenho que perseverar para ser salvo. Eu vou aguentar, me faz aguentar Jesus para o céu, me faz aguentar. Não. A ideia é que só perseverarão aqueles que já são salvos e mostrarão que são salvos perseverando. O que é perseverar? Suportarão todas as frentes de batalha. Suportarão todos os flagelos econômicos, políticos, sociais, religiosos, geológicos. Suportarão com dignidade, cabeça erguida, com bravura, até o fim, ou a morte, o martírio, o extermínio, ou até a volta triunfal de Jesus. Então a ideia do versículo aqui, não é dizer que eu preciso perseverar para ser salvo. Que nós mostraremos, vai ser podido perceber quem é salvo ou não. Seria como um grande teste. Neste tempo nós saberemos quem é salvo ou não, através daqueles que perseverarem. Os bodes, o joio, o falso crente, não suportará esses dias, e começará uma queda tremenda no contingente eclesiástico, pessoas se desviando, abandonando a fé, mas não é porque elas eram salvas e desistiram, é que elas nunca foram salvas. E como nós saberemos quem é salvo nesse período? É aquele que continuar com bravura, diante de todos os fatos, ele não cairá, não voltará atrás, não negará o Senhor, ele perseverará até o fim. Então esse versículo do 14, ele está mostrando que nesse período, o joio já vai ser separado do trigo. Neste período, esse período vai servir de teste e de avaliação da conversão de milhares. Só o crente verdadeiro permanecerá de pé. Só o crente verdadeiro ficará de pé. Qual é a mensagem para você? O que eu quero tirar aqui? Será possível que diante de tudo que você está vendo, será possível que diante de tão explícito cumprimento profético, será possível que vai precisar cair um míssil no seu quintal, ver uma filha degolada, ser preso como inimigo do Estado? Será possível que vai necessitar disso para ocorrer mudança em você? Esse é o sentido da palavra profética. Será que você vai continuar resistindo, pastor? Você vai continuar sendo fofoqueira? Você vai continuar consumindo pornografia?
Você vai continuar gastando o seu dinheiro dessa maneira. Você vai continuar trabalhando o número de horas. E sendo ambicioso por coisas que não refletirão na sua eternidade. Será que diante de todos esses fatos, essas pregações, você não deveria fazer uma alteração no curso profissional da sua vida? No curso acadêmico da sua vida? No curso familiar da sua vida? Será que você vai continuar com o mesmo pensamento? Não é possível. Isso aqui vai marcar a nossa vida, a nossa história para o resto da vida. O cronômetro, o relógio começou a contagem. Não pode voltar mais. Vão ser tempos assim, a palavra vai estar escassa, cultos vão estar escassos. Se nós não armazenarmos para esse tempo santificação, santidade, conhecimento bíblico, jejum, desenvolver, alargar a nossa espiritualidade, como suportaremos o dia mau? Se estamos todos em inanição, em anemia espiritual. Pare de se preocupar com os seus estúpidos sonhos mundanos, os seus tolos sonhos que não resultarão em nada. As tragédias naturais aniquilarão tudo à sua frente. Os governos totalitários tomarão tudo de nós. Eu não estou dizendo para você viver uma vida alienada, monástica, asceta, não é isso. Eu estou dizendo aonde vai estar o seu coração, onde você vai aplicar os seus recursos, sua energia, seu esforço. Somos a última grande comissão, os últimos grandes apóstolos, os últimos grandes missionários. É o nosso dever, enquanto vigiamos, nos santificamos, nos preparamos, ao mesmo tempo anunciamos às nações a volta de Jesus, a salvação, a redenção que há em Cristo, o perigo que eles correm. Este é o nosso papel, não é prosperar. Não é emagrecer 30 quilos, não é fazer cirurgia plástica e comprar viagens caras para Paris. Não é isso. É nos santificar mais e mais. E é preparar o mundo para o retorno do seu Senhor, pregando o Evangelho. Vou perguntar uma coisa para você. Nós estamos em abril. Quantas pessoas você trouxe para a igreja esse ano? O ano passado. Quantos dos que batizaram aqui hoje foram frutos do seu evangelismo, oração, jejum? Quantos? Tá bom, desculpa, eu peguei pesado. Quantos você trouxe para Cristo desde que você se converteu? Quantos estarão nos céus fruto da sua pregação? Ninguém? Nada? Então o seu cristianismo se ocupa de quê? De alimentar a si próprio? Então você é um parasita da fé. Seu cristianismo se ocupa disso. A ordem para esse tempo é pregue. Almas estão morrendo, assassinadas, presas, torturadas, estão indo sem Cristo para o inferno. A ideia aqui é o que Paulo falou para Timóteo: santidade e pregação. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, pois fazendo assim salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Essa é a palavra. Paulo fala: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em 2 Coríntios, Paulo diz a mesma coisa.
De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Como você resumiria toda a pregação? Eu vou resumir nessa palavra. Ela resolve toda a parada. Ela vem com o pacote completo. Conversão. Não é melhorar os aspectos morais. Não é dar uma melhoradinha como esposa, mudar um pouquinho a roupa. Não é isso. A salvação não é por obras. Ela não é meritória. Você não conquista ela. Ela é uma dádiva da graça. Então, a mensagem para esse tempo é conversão. Quanto tempo mais você conseguirá ser essa esposa que você é? Por que não há mudança, gente? Conversão. Não é vir mais nos cultos, não é comprar mais livro, por favor. É a mudança do ser, do conceito, da cosmovisão, do interior. É uma transformação, mudança da natureza, novo nascimento, passar da morte para a vida, ter a mente de Cristo, desfrutar do amor de Deus, ser habitado pelo Espírito Santo. Não é uma moralidade, um progresso, um avancinho técnico. Não, gente, é o cadáver morto em pecados e delitos, inimigo de Deus, filho da ira, é o osso seco, sequíssimo, revivendo pelo poder do Espírito Santo. Se você melhorar, isso não vai fazer você ir para o céu. Se você melhorar, isso não vai fazer você atravessar a grande tribulação. Se você mudar uns aspectos técnicos, não. Você precisa de ressurgir dos mortos, se transformar pelo poder do Evangelho. Conversão. E eu vou pedir que você busque isso hoje. Eu vou pedir que você saia. Deus, será possível que eu vou sair daqui do mesmo jeito? Será possível que eu continuarei a mesma pessoa? Será possível que os mesmos hábitos, o mesmo coração? Não, Senhor, não, Senhor. Rogue a Deus, salva-me, ó Deus. Converta-me, ó Deus, me dê um novo coração, me dê uma nova mente, me prepare para esses dias, me capacite para esses dias, me dê o teu bom Espírito. Me ajude a treinar meus filhos para não te negar, me ajuda a adornar minha esposa, me ajuda a consolidar meu casamento, me ajuda a ter responsabilidade quanto ao meu lar, me ajuda a ser um homem digno, honrado, fiel, me ajuda a ser uma carta lida, testemunhada pelos homens, me ajuda a ser sal da terra e luz do mundo, um crente de primeiro, um crente de excelência, santo, puro, íntegro, honesto, reto, cheio do Espírito Santo. Conversão. O que eu preciso fazer? Eu vou te dar mais essa dica e eu termino. O que eu preciso fazer? Eu não sou convertido. Sim, eu sei que você não é. Eu sei. Aliás, eu tenho certeza até de alguns. Mas eu preciso continuar não sendo? Não precisa. Eu preciso sair daqui não sendo? Não precisa. Definitivamente você não precisa. Há esperança para alguém? Alguém como eu? Aliás, é exatamente para alguém como você é que Cristo morreu. Exatamente para você. Como então? Eu paro de ter essas mudancinhas técnicas, morais, e eu sou feito uma nova criatura hoje.
a lagarta gosmenta, horrorosa, nojenta, que vai transformar-se numa linda e bela borboleta, um outro ser, uma nova natureza. Isaías diz assim: olhai para mim, vós, Cristo quem está dizendo, olhai para mim, vós, e todos os termos da terra, e sereis salvos. Tem que olhar para Ele? Mas como? Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Quando é que Ele foi levantado? Quando pregar Ele no chão, na cruz, pregar Ele no chão, puxar a cruz perto do buraco, com 2 cordas nas hastes, puxar a cruz foi, Ele foi levantado. Eu olho para o lugar que Ele foi levantado, porque é lá onde Ele foi levantado que Ele atrai todos para Ele, Ele salva. Então eu tenho que olhar para o lugar que Ele foi levantado. Aonde Ele foi levantado? Na cruz. Olhe para a cruz, confie na cruz, lance seu pecado na cruz, se arrependa do seu pecado, tire o fardo do seu pecado e o bote nos pés da cruz. Desista de ser o homem que você é, desista de ser a mulher que você é, desista dos seus pecados, desista de ser salvo, aceito pelo seu mérito, pela sua justiça. Reconheça o seu fracasso, reconheça a sua falência, reconheça a sua insignificância, atire tudo ao chão, levante as mãos e diga: eu me rendo, e lance a tua esperança no amor bendito do Salvador, exposto na cruz. Lance nele, olhe para ele, corra para ele, se atire nele, nos braços amorosos, nas ternas misericórdias, está lá. Calvino diz que ele balbuciou o seu nome na cruz. Venha, peregrino, você vem da cidade da destruição, você vem da ira, do juízo, da devassidão, da inimizade, da iniquidade, da justiça, e você vem com um fardo esmagador sobre você, que pune, que culpa você, que acusa você, e vai te enviar ao inferno. Mas eu tenho a boa notícia, peregrino, você está passando perto de um monte, do monte Gólgota, ali está fixada a cruz de Cristo. Deixe esse fardo lá hoje, coloque essa culpa lá hoje, abandone esses pecados hoje, e Ele vai reter todos eles, vai tomar todos eles para si, e não vai deixar você com nenhum sequer, nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhuma acusação. Você será livre de todos eles, como se nunca tivesse pecado nenhuma vez sequer. Ele não nos tratou segundo nossas iniquidades, assim como o Oriente dista do Ocidente, assim afastou de nós os nossos pecados. É só você. Eu lembro de mim, eu era um facínora, eu era uma criatura maldita, perversa, bandido, mentiroso, um imoral, um drogado, uma criatura das mais perversas, medonhas. Mas quando me anunciaram o Evangelho, quando eu descobri o amor de Deus contido naquele madeiro, eu me entreguei, eu me debrucei, eu me atirei, e ali eu vi todos os meus pecados sendo cancelados. Como eu me lembro desses dias, como eu me lembro da culpa sendo removida, da minha natureza sendo mudada, transformada, os meus valores, e a paz entrando dentro de mim, e o gozo, e a alegria, e o prazer, e eu ali vendo, percebendo, me apalpando, dizendo: eu sou uma nova criatura, eu não sou mais o mesmo, eu nasci de novo. Veja, eu não gosto mais das mesmas coisas, eu mudei, algo me alcançou, algo me mudou, eu não posso mais voltar a ser o mesmo. E esse poder está aqui. Aqui, para quem? Para você.
para mim, para você, para todos vocês. Quando? Agora. Agora? Já? Imediatamente? Agora? Agora? Aliás, já está operando. Já está operando. Receba-o com fé. Receba Cristo com fé. Receba a morte com fé. A ressurreição de Cristo com fé. O Evangelho com fé. O que é essa fé? Descansa. Repousa na cruz. Você vai fechar seus olhos e curvar sua cabeça agora.